Agora eu espero muito que esteja focado, mas se não tiver, desculpa. Bom, olá! Olá, pessoas que assistem meus vídeos. Bem-vindos a mais um vídeo do meu diário de intercâmbio. E hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente pediu, que é a escola. Bom, eu nunca vejo os vídeos de escola que as pessoas fazem, não sei porquê. Então eu não sei exatamente o que as pessoas falam sobre a escola, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre tudo. E se der, eu vou colocar alguns materiais escolares que as pessoas usam aqui que não tem no Brasil e que são legais. Bom, vamos começar. Eu vou começar falando que eu tô no ano 10. A maioria das escolas aqui acaba no ano 12, então eu tô no que seria o primeiro ano do Brasil. Mas tem algumas escolas também que acabam no ano 13. Não sei explicar, porque eu não conheço realmente, só que algumas pessoas me falaram que na escola delas tinha até o ano 13. Mas na minha só vai até o 12. E eu tô numa escola Gymnasium, que é o equivalente a uma escola normal. Assim, né? Uma escola que tem as matérias normais no Brasil. Tem outras escolas aqui que equivalem a uma escola técnica ou outra coisa assim, eu não sei. Mas eu não sei muito sobre essas, eu só sei que todo mundo até um certo ano frequenta mesmo, tipo, a mesma escola, mesmo jardim de infância ou não sei. Mas depois se separam e tem vários tipos de escola, sendo que eu não sei exatamente sobre isso. Normalmente colocam os intercambistas no ano 10 quando vão pra Alemanha, porque o ano 11 e o 12 são anos que eles se preparam muito pro Abitur, ou Abitur, que é como o Enem daqui, que é uma prova que eles fazem pra entrar na universidade e tal. Todos os pontos, as notas que você tirou nesses 2 últimos anos, eles valem muito pra essa prova. Então é muito importante e preferem colocar os intercambistas no ano 10. Bom, primeiro eu vou falar sobre os meus primeiros dias. Eu acho que eu já falei um pouco no vídeo anterior, mas eu vou falar de novo. Eu tô na mesma turma que um vizinho meu. E no primeiro dia eu fui com ele, eu peguei o ônibus com ele. E aí ele me guiou pra nossa sala e tal. E chegando assim na turma, metade da sala tava sentada só as meninas e metade da sala tava sentada só os meninos e eu. Não sei, não entendi, mas foi assim. E aí começou a aula, era a professora da sala, porque tipo assim, cada sala tem um professor que é mais responsável por aquela turma. E aí foi a aula dela, e aí ele falou que eu era intercambista e tal. E aí ela me apresentou pra turma e a gente teve que sair pra poder pegar nossos horários. E acabou que uma das meninas, ela veio falar comigo e ela perguntou de onde eu era, eu falei que era do Brasil. E ela tinha acabado de voltar do intercâmbio dela do Brasil de 6 semanas. E eu já falei isso, mas tô falando de novo. Que é a Greta. E ela, tipo, ela virou uma das minhas amigas aqui, além das outras, é claro, assim, da turma. Eu fui muito assustada para o primeiro dia, porque eu tinha medo de ninguém ia falar comigo e tal. E eu falei pra mim mesma que eu ia ter que falar com as pessoas, mas acabou que vieram falar comigo e eu fiquei muito feliz com isso. E nos intervalos agora eu sempre sento numa rodinha que tem a maioria das meninas da sala, tipo, é todo mundo amiga. E aí eu sempre fico assim com elas. Eu não falo muito, porque claro que a maior parte do tempo elas estão falando alemão o tempo todo. E no começo eu não entendia nada do que estava acontecendo. E aí eu evoluí pra entender o assunto do que elas estavam falando. E agora eu sempre sei sobre o que elas estão falando. Mas, assim, eu entendo algumas coisas que elas falam, só que não tudo. Então é bem difícil, mas tá indo. A pouco a pouco tá indo. Eu queria falar que, assim, eu tinha medo que sim, que os alemães fossem super fechados e tal. Mas... cara, ok, eles são tímidos e tal, sim, não são brasileiros, você não vai chegar na turma e todo mundo vai querer falar com você, mas se você for falar com eles, eles falam com você de boa. Eles são bem tímidos pra falar inglês, eles falam que o inglês deles é horrível, mas não é. Mas se você chegar com eles e falar com eles, eles vão te responder, eles não são mal educados, eles não são antipáticos, eles vão tentar te ajudar realmente.
pelo menos na escola e pelo menos comigo, porque eu só tô falando da minha situação, eu não sei sobre as outras pessoas, então eu não posso generalizar. Não, eles não são frios, tanto que eles fazem brincadeira, eles são brincalhões assim na sala de aula, eles riem e fazem brincadeira, e os professores também, assim, às vezes entram na brincadeira. Tem alguns professores que são bem sérios, então não tem isso, mas assim, eles não são frios e robozinhos, eles são normais. E eu sei que algumas meninas, algumas amigas minhas veem meus vídeos, então um beijo pra vocês. Elas podem não estar entendendo isso agora, mas eu vou falar o nome delas então, que elas sabem que eu tô falando com elas, que é a Greta, a Lea, a Zina, a Caroline, não sei quem mais, mas... Pois é, beijo! Bom, sobre as aulas. Bom, as aulas começam às 7h55, é um pouco mais tarde do que começam no Brasil. As minhas aulas no Brasil começam às 7 horas. Aqui começa todo dia às 7h55. Eu pego o ônibus normal e chego lá. E todos os dias tem 6 aulas de 3 matérias diferentes ou 8 aulas de 4 matérias diferentes, ou seja, 2 aulas para cada matéria. Nos dias que tem só 6 aulas vai até 1h05 e nos dias que tem 8 aulas vai até as 3h10. É assim, eu chego lá, tem 2 aulas, tem um intervalo de 20 minutos, tem mais 2 aulas, tem um intervalo de 20 minutos, tem mais 2 aulas e aí ou vamos pra casa ou tem um intervalo de 35 minutos porque é o intervalo do almoço e tal, e aí tem mais 2 aulas e aí vai pra casa. Eu tenho que ficar 4 dias, porque eu tenho 4 dias de 8 aulas, porque eu faço espanhol aqui. Mas se eu não fizesse espanhol, eu teria que ficar só 2 dias, mas eu fico 4 dias porque eu faço espanhol. E essa aula de espanhol que eu faço é para iniciante, porque quando você tá no ano 10 aqui, você pode escolher fazer outra língua, a terceira língua estrangeira. Sim, a terceira, eles aprendem inglês é obrigatório. E aí, quando eles estão no ano 6, eu acho, eles escolhem uma segunda língua. E quando estão no ano 10, eles podem escolher mais uma se quiserem, mas se não quiserem, também não precisa fazer. E as opções de língua que tem na minha escola, eu acho que são só espanhol, francês e latim. Não tenho certeza, mas acho que são só essas 3. E a maioria das minhas amigas faz francês no avançado e algumas delas começaram espanhol também comigo e é legal. Bom, além de espanhol eu tenho artes, biologia, matemática, inglês, Werknomen, que é uma aula de ética, geografia, esporte, história, política, física, teatro e química. Antes das aulas começarem, eu visitei a escola, porque tem algumas matérias que eu pude escolher, que são as matérias que eu não faço com a minha turma. Eu tenho uma turma com que eu faço as matérias normais, mas tem algumas matérias que eu pude escolher e aí eu faço com turmas misturadas do ano 10 inteiro. Então eu pude escolher 2 entre as 3 artes que eles oferecem, que é artes, normal, aula de artes, teatro e música. Eu escolhi artes e teatro porque eu não sei ler partitura, eu não sei tocar nenhum instrumento, então não ia dar certo, então eu escolhi teatro e artes. E aí eu também podia escolher uma religião, que na minha escola tinha religião católica, religião protestante ou aula de ética, e eu escolhi ética. Na verdade se chama Wertnormen, que traduz para valor e normas, mas aula de ética. Mesmo que a maioria das aulas eu faça com a minha turma, a gente tem que mudar de sala, tipo, cada matéria a gente muda para uma sala e os professores também mudam, então os professores não têm uma sala e nós não temos uma sala, a gente sempre muda. Bom, eu vou falar um pouquinho das matérias. Minhas matérias favoritas aqui com certeza são inglês e espanhol, porque são as que eu entendo. Mas agora a aula de esportes e a aula de teatro também são muito legais pra mim, porque aula de esporte no começo a gente fazia rugby e eu não gostava e a gente tinha que correr e muita de coisa assim. Mas agora a gente tem aula de dança porque os ginásios da minha escola estão sendo usados para
para os refugiados ficarem. Vieram refugiados para poder ficar na minha cidade e eles estão dormindo lá no ginásio da minha escola e recebem comida e atendimento lá também. Então a gente mudou e tá tendo aula de dança em uma academia de dança que tem na cidade e é muito legal porque a gente faz zumba e é no mesmo lugar que eu faço zumba aqui. Então eu já conheço as professoras, já conheço as coreografias e a gente faz outras coisas também, mas é muito legal. E eu também gosto da aula de teatro porque, não sei, é bastante descontraído e eu aprendo bastante alemão na aula de teatro. Nas aulas de geografia, química e biologia, tem bastante coisa que eu já estudei no Brasil, então eu entendo o que tá acontecendo, não entendo exatamente as palavras, mas eu entendo a matéria. Física, mais ou menos, tem coisa que eu já estudei, tem coisa que eu não estudei. Na aula de história eles falam principalmente sobre as guerras, mas em outros aspectos, assim, pontos diferentes do que o ponto principal, porque todo mundo aqui já tá cansado de saber sobre a guerra, mas Na aula de matemática eu não faço quase nada, e é muito diferente, porque aqui eles usam uma calculadora, eles podem usar a calculadora pra tudo durante a aula, e quando eles fizerem a prova deles pra entrar pra universidade, eles vão poder usar a calculadora. E essa calculadora aqui, a escola me deu essa aqui e ela tá toda pintada. Eu não sei usar direito, eu tô aprendendo, mas eles não me deram, eles me emprestaram pra usar durante o ano. E eles fazem tudo na calculadora, eles podem usar a calculadora pra tudo e todas as contas que tem. E tipo, o livro é basicamente gráfico, porque eles fazem as contas e confirmam com o gráfico. Então o livro só tem um monte de imagem de gráfico, um monte de coisa assim. E E outra coisa é que na aula de inglês só se fala inglês o tempo todo. Porque todo mundo já estudou toda a gramática e então a gente tem aula mais de interpretação de texto e essas coisas e como descrever algumas coisas. E é uma aula bem... É muito boa a aula. E só se fala inglês na aula. Então se você quer falar com seu amiguinho, você tem que falar com seu amiguinho em inglês. Porque senão a professora até chama atenção. Mas nem todo mundo fala inglês, assim, quando vai falar com os amigos. E na aula de espanhol, impressionantemente também, a professora só fala espanhol. Por mais que seja o primeiro ano, as primeiras aulas que eles estão tendo espanhol, ela só fala espanhol. Outras aulas que eu tenho aqui, que eu não tenho no Brasil, é a aula de política e a aula de ética. Aula de política, agora eles estão falando sobre os refugiados em geral, mas assim, falaram sobre aposentadoria e essas coisas. A aula de política que eu tenho aqui, ela tá meio que infiltrada na aula de geografia no Brasil. A aula de ética é mais ou menos uma aula de sociologia, filosofia, uma mistura assim. E Outras coisas que tem na escola aqui é o respeito com o professor. No alemão você tem duas formas de falar você. Você pode falar du ou sie. E sie é como o equivalente a senhora ou senhor quando a gente fala português. E a gente só pode usar sie quando fala com os professores. E tipo, quando vai chamar o professor, se tiver que chamar o professor, tem que colocar o senhor ou senhor antes de falar. Outra coisa também é que na minha escola, não tem escola que não é assim, não pode usar o celular em lugar nenhum. Não pode usar o celular dentro da sala nem fora de sala. Não pode usar. Se verem você usando, eles podem pegar. Qualquer pessoa que trabalha na escola pode pegar. E eu não sei exatamente como funciona pra poder pegar de volta. Não sei se você simplesmente pode ir na secretaria, assinar alguma coisa, ou seus pais devem assinar alguma coisa. Eu não sei realmente, porque eu acho que isso não acontece. Porque todo mundo respeita, não usa o celular. E Bom, agora eu vou tentar mostrar rapidinho os materiais escolares que tem. Bom, essa calculadora que eu já mostrei. Eles adoram usar esse tipo de fichário que você coloca as folhas. Claro, obviamente, porque é um fichário. Mas tem alguns que eles têm um fichário pequenininho para cada matéria e alguns que fazem como eu, colocam tudo em um só. E aí pra isso eles têm esses dois cadernos com as folhas, que tem a folha normal, como a gente tem, que elas são furadinhas pra poder colocar, ou quadriculadas, como esse aqui. E umas coisas muito legais que eu acho daqui
são essas canetas aqui e eu já vou mostrar por quê. Bom, a primeira coisa é que eles não gostam de usar muito essa caneta aqui. Eles preferem essa aqui, que normalmente não é assim a ponta dela. Eu vou deixar uma foto como que é a ponta dela. Mas aí você coloca uma tinta dentro dela e meio que a tinta que sai, eu não sei explicar, é mais seca. Exemplo. E aí ela é assim. E aí eles têm isso aqui. O meu não é muito bom, porque ele é velho. Ele tava aqui no meu quarto, eu tô usando ele. Mas tem essa ponta branca que meio que apaga o que você escreveu. E aí com essa outra ponta aqui, você pode escrever em cima do que você apagou. Não tá muito bom porque é velho, mas aí você não pode escrever de novo com a normal. E tem essas aqui também, que é meio que a mesma coisa. Você escreve, só que aí ele tem tipo essa borracha, que pra mim é uma borracha, que você apaga. E igualzinho a borracha normal. Mas eu acho muito legal, porque, sei lá, que é caneta e aí você pode apagar. Então eu acho que é isso pra esse vídeo e desculpa eu não postar em tanto tempo. Eu vou tentar fazer vídeo com mais frequência, só que é bem difícil porque ou eu não tenho tempo ou eu não tenho vontade. Que bad. Mas enfim, tá tudo muito bom aqui e eu vou tentar fazer um vídeo atualizando sobre o que tá acontecendo. Então vejo vocês no próximo vídeo.